uma oportunidade que eu tive na vida de fazer uma mudança 180 graus, né? Mudei de direção totalmente do que eu fazia. E foi uma mudança incrível, assim, conhecer o agro, M&A, né? Fusão e aquisição é um assunto mais comercial do que técnico, porque fazer a avaliação da empresa você faz, né? Mas você tem que conhecer a pessoa que você está interagindo, você tem que ter essa... É muito humano, né? Ainda mais quando você está falando de comprar empresas de pessoas físicas, né? Ou de famílias. A gente tem uma posição muito peculiar em relação a fazer os negócios. Peculiar no sentido de que a gente sempre compra a empresa parcialmente. Eu realmente acredito que esse modelo de comprar parcial é a maneira certa de fazer. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho um convidado aqui, eu estou conversando demais com esse povo lá do AgroGalaxy. Vocês acompanharam a nossa cobertura lá da feira que eles fizeram em Londrina, foi um espetáculo. Mas, ó, teve um cara que me escapou lá na feira, não consegui falar com ele lá, porque ele estava muito ocupado, pagiando os investidores lá. Mas ele não fugiu da gente, não, e hoje está aqui. Eu estou falando do José Maurício Pulitti, que todo o mercado conhece como Pulitti. Ele é o homem, ele é o cara da área de finanças do AgroGalaxy hoje e nos deu a honra dessa conversa. Pulitti, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado a você por me receber aqui. É o que você falou, lá no Super Agro eu estava com... A gente levou a Faria Lima e o Leblon para conhecer sujar o pé no barro lá no Super Agro. Eles gostaram muito, foi muito bom, mas aí não deu tempo da gente conversar. Mas muito prazer estar aqui. Maravilha. É bom demais saber que a Faria Lima e o Leblon estão de olho no nosso agronegócio, e a gente é bom levar eles para eles poderem começar a parpar, para eles entenderem melhor como é que é o negócio, né? Porque a gente está falando de um business que muitas vezes entrega dinheiro em forma de produtos, em forma de serviços num ano e vai receber de volta no outro ano, e isso aí muda toda a lógica aí do mercado financeiro. Mas deixa eu te falar, viu? Vamos começar do começo. Você fez questão que eu te chamasse de político, e eu gosto sempre aqui, ninguém nasce presidente, nem diretor, nem nada. Aqui todo mundo tem uma historinha boa para contar, e eu quero que você comece contando. Eu sempre peço para começar pelo nascimento, pela infância. Eu já soube que você é um paulistano. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua infância, das suas raízes, e já emenda falando como é que você ganhou esse apelido, porque é uma história bastante divertida. Vamos lá. Legal, Carlão. Bom, eu sou paulistano, neto de italianos, nascido na Moca, né? Italiano e Moca combinam bastante. Uhum. Passei minha infância no Juventus, nadando. Sou filho de professor, então a infância foi uma infância com muita educação, muita escola, mas pouco dinheiro, né, Carlão? Vida de professor no Brasil não é fácil. Mas não faltava nada também, mas não sobrava, né, como eu falo. Então, mas foi uma infância boa, uma infância de esporte, muito estudo. Me formei em engenharia elétrica. Meu pai falava que eu queria ser técnico de natação. Meu pai falava que professor de educação física ganhava pouco. Eu tinha um tio engenheiro que trabalhou na Siemens muito tempo, morou na Alemanha. Meu sonho era morar fora. Eu fui fazer engenharia elétrica e me formei em 96 e fui fazer estágio numa empresa de telefonia na Motorola americana. E meu nome, como você falou, é José Maurício, né? O pessoal me conhece por Pulitti ou Maurício Pulitti, mas na verdade eu sou Zé também. E na época eu fui fazer estágio, tinha o meu chefe, chamava José Maurício, mesmo nome, e eu estagiário dele, ficava na sala com ele. Um dia ligou uma pessoa, ele ligou, atendeu no Viva Voz, a pessoa falou, queria falar com o Maurício. Ele falou, sou eu. Ele queria falar, não, eu queria falar com o José Maurício. Daí ele falou, sou eu. Aí o cara falou, seu filho, falou um monte de palavrão, me xingou, falou que não estava aparecendo na faculdade, não sei o quê. Daí ele falou, não, se você quer falar com esse daí, então não sou eu. Ele me passou. E eu, branco na sala, né? Falou, não vou ser contratado nem estagiário, comecei mal aqui.
Aí o cara riu e tal, mas eu falei, bom, vamos evitar problema. Daí eu mandei um e-mail para todo mundo da empresa, falou, a partir de agora me chama de político, que eu quero evitar o problema aqui de não ser contratado. Então, é um cara que eu tinha um respeito grande, mas eu falei, vamos mudar esse nome que não vai dar certo. Ó, que interessante. Deixa eu te falar, esse negócio de... Você falou da Moca aqui, falou de Juventus. Então, é o seguinte, eu sempre aprendo e sempre o meu relacionamento vai melhorando, porque eu queria mandar um abraço agora para o Nilcinho Genovese, que é um dos maiores leiloeiros rurais desse país. E o Nilcinho Genovese, até hoje, ele era o único torcedor do Juventus que eu conhecia pessoalmente. Agora eu estou conhecendo o segundo torcedor do Juventus. Então, olha, é uma maravilha. Por isso que eu adoro esse Fala Carlão aqui. Ô, Maurício, deixa eu falar. O Maurício não, o Politi, deixa eu te falar o seguinte. Já deu para perceber que o negócio de educação é um negócio chave dentro da sua casa, né? Porque você falou aí que fez engenharia e tal, mas você fez engenharia, não foi assim, você fez engenharia na Poli. Então, eu queria saber, para entrar na Poli, precisa ser bom aluno. Eu imagino que a sua mãe e o seu pai devem ter sido muito exigentes com essa formação, é isso mesmo? Tem uma história boa também, Carlão. Meu pai falou na época, eu tinha uma namorada que morava na Penha. E para chegar da Moca até a Penha de ônibus era dureza. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, você pode entrar numa faculdade paga, eu vou pagar a sua faculdade de engenharia, não tem problema. Mas se você entrar na Poli, eu tenho um carrinho aqui, ele tinha um Voyaginho 86 em casa e falou assim: ó, eu te empresto o Voyaginho 86. E eu queria tanto aquele carro que eu estudei, entrei na Poli, Carlão. Daí eu fiquei com aquele Voyaginho 86 para poder ir namorar na Penha, cara. Então, essa é mais ou menos a história da motivação. É bem mais mundana do que parece. Você tinha uma boa, como a gente fala aqui no interior, né? Quando a gente quer se aproximar de um cavalo aqui para pegar o cavalo, a gente pega uma espiga de milho e mostra para o cavalo, leva ele num cantinho. Então, com aquela espiga de milho, a gente consegue tudo. A sua espiga de milho aí, no caso, foi o Voyage, né? O Voyaginho 86, isso aí. Escuta, bom, imagina o seguinte: entrar na Poli é uma coisa que não é para qualquer um, e eu imagino sair da Poli também não deve ser para qualquer um, ou seja, precisa estudar muito. E eu queria saber um pouquinho de você, se você foi aquele tipo de aluno que já queria fazer estágio desde o primeiro ano, ou se você foi mais de estudar, se você chegou a ser de estudante, você foi promovido a desempregado, ou você já saiu trabalhando? Me conta como é que foi esse começo. Eu comecei a dar aula durante a faculdade, né? Meu pai falou: eu vou te emprestar o carro, mas para colocar gasolina você vai ter que se virar. Então, como eu era professor, eu comecei a dar aula de matemática, física, química, eram matérias que eu tinha uma certa facilidade, né? Então, durante a faculdade, para pagar a gasolina, a troca do óleo, eu dei aula de matemática e física. Para aluno de colegial, pessoas que estavam fazendo cursinho também, Então, eu falo que desde que eu entrei na faculdade, eu nunca mais recebi nada de dinheiro, né? Os pais ajudaram em algum momento, em alguma coisinha, mas eu me tornei independente nesse momento. Morei com meus pais ainda. Nos primeiros 3 anos da Poli, você não consegue fazer estágio, né? Porque é o dia inteiro todo, né? De manhã até de noite. Mas no 4º ano, eu fiz estágio numa empresa americana, uma empresa alemã, e um outro amigo, um grande amigo meu, um outro Zé. Eu tinha vários Zés, né? Porque na Poli eles pegavam por letra. Então, na minha classe só tem Zé. Zé Eduardo, Zé Cardoso, todos os Zés. E eu fui fazer estágio numa empresa americana chamada Motorola. Eu gostei mais do estilo de trabalho americano, um pouco mais direto do que na época o alemão. Eu não falava alemão também, eu vi uma baixa chance de subir na vida. E falar alemão para mim era igual falar grego, não conseguia. E foi muito legal. Me formei em 96, já saí empregado. Trabalhei 3 anos em São Paulo e eu tive uma oportunidade para ir morar em Chicago, trabalhando nessa empresa Motorola. E eu fiquei mais 6 anos lá. Então, no total, fiquei 9 anos na Motorola, 6 dele nos Estados Unidos. Então, foi uma
uma experiência de vida para mim que não tinha saído do Brasil até fazer estágio. A primeira viagem internacional que eu fiz na vida foi com 23 anos. Nunca tinha saído do Brasil, Carlão. Já fui morar em Chicago com 25. Casei e fui morar fora. E o meu primeiro telefone celular, que foi mais ou menos aí por volta dessa época, aí, 93, 4, 5, sei lá eu quando, foi um Motorola, viu? Se não me engano, eu chamava StarTAC, alguma coisa assim nessa linha. Hã? É isso aí. Lembra Você disso? é famosão. Escuta, aí como é que foi a sua volta aqui? E logo que você voltou para o Brasil, você já. Faz um resumo aí para a gente chegar logo aqui no agronegócio. Tá bom. Como é que você veio? É, Como é que você foi eu era picado aí? engenheiro, eu era um cara mais comercial, né? Eu era um Aham, cara que trabalhava com. Eu atendia alguns clientes grandes, na época era Nextel. uhum, Eu fiz o meu MBA lá em Chicago, fui uhum, estudar administração. E no MBA eu fiz tudo de finanças, né? Me encantei com finanças, achei que era um ramo que tinha muito a ver com a matemática, né? Com o fundamento mais analítico que eu tinha de engenharia e fui fazer MBA com especialização em finanças. Gostei muito e um dia um amigo me chama e fala assim, tem um cara aqui que quer conversar com você. Eu falei com ele que você é pau para toda obra para trabalhar com M&A no Rabobank em São Paulo. Bom, o nome do banco já me assustou um pouco, né? Mas é um super banco. Eu fui pesquisar, é um aham, banco incrível, né, cara? Um banco muito focado em agro. Eu aham. achava que o agro tinha todo o potencial de crescimento no Brasil já em 2005. Fui pesquisar e entrevistei com o cara e ele falou: olha, M&A, né, fusão e aquisição, é um assunto mais comercial do que técnico. Porque fazer a avaliação da empresa, você faz, né, mas você tem que conhecer a pessoa que você está interagindo, você tem que ter essa. É muito humano, né? Ainda mais quando você está falando de comprar empresas de pessoas físicas, né, ou de famílias. E é verdade isso, eu acredito muito. Eu acho que você pode ganhar ou perder um M&A dependendo de como se relaciona com a outra parte, né? Nem tudo é preço, né? As Uhum. pessoas quando estão vendendo as suas empresas, elas querem que então é quase como você está dando uma filha para o casamento, né? A filha É vai isso sair de aí. casa, mas você quer que a filha tenha sucesso no futuro, né? Uhum. Que o cara que está levando ela para casar seja um cara legal, que trate ela bem, né? Aham. Então eu acredito muito nisso e eu falo que foi uma oportunidade que eu tive na vida de fazer uma mudança 180 graus, né? Mudei de direção totalmente do que eu fazia. E foi uma mudança incrível, assim, conhecer o agro, trabalhar no Robobank, que é um lugar que eu super respeito e admiro. Então foi uma oportunidade muito boa mesmo. Agora, você fez não só, depois que você saiu do Rabobank, você também passou aí, continuou essa trajetória, de certa forma, no agro, porque você trabalhou também na BRF, você teve outras passagens internacionais também, né? Eu acabei dentro do Rabobank em 2006. Uhum. Eu ajudei a BRF, a Perdigão na época, né? Não era BRF ainda, a Perdigão a comprar uma empresa na Europa. Eles queriam Uhum. ter um processador de carne com marca na Europa. Era um banco holandês, a gente ajudou eles a comprar uma empresa na Holanda, uma empresa que chama Plus Food. Uhum. E isso de trabalhar com a Perdigão, eu acabei ficando muito perto deles, né? Se apresentava no conselho, era a primeira aquisição internacional, então teve uma visibilidade grande dentro da Perdigão. E eu acabei ficando muito próximo e fui convidado para ir para a Perdigão em 2008. Entendi. Entrei na Perdigão final de 2008, logo depois veio a crise do subprime lá, da Uhum. quebra do Lehman Brothers, né? Todo mundo e acabou surgindo a oportunidade para fazer a fusão com a Sadia, né? Então eu estava lá negociando Sadia e Perdigão, trabalhei depois na integração, né? No planejamento da integração, fui diretor de suprimentos, fui a pessoa de M&A, de estratégia, acabei comprando um monte de distribuidores no Oriente Médio. Eu falo que em um ano eu fui 13 vezes para Dubai, Carlão. Bah, E eu viajava tanto, já tinha 3 filhos que eu acabei indo morar lá em 2014. rapaz, agora que eu estou entendendo como é que é a sua posição hoje aí na AgroGalaxy, você, vamos dizer assim, essa posição de hoje
ela, de certa forma, é quase que eu diria que é quase um resumo da sua vida toda. As suas habilidades todas hoje estão sendo aplicadas aí. E aí já vou chegando um pouco aqui na AgroGalaxy, onde você cuida de toda essa área, de toda essa área financeira e também de relações com investidores. Eu queria saber de você, já começando, né? Hoje a gente sabe que a AgroGalaxy está na Bolsa, é talvez a única empresa do ramo de distribuição, vamos dizer assim, de presença nacional, que está na B3. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: beleza, como é que é fazer esse IPO, pegar essa grana, o que está acontecendo com ela, onde que vocês estão investindo? Me conta um pouquinho. E aproveita, tem muita gente aqui que assiste o Fala Carlão que deve ser investidor, que deve ter comprado ações de vocês aí. O que está acontecendo hoje com esse dinheiro que vocês pegaram aí no mercado e para que vocês estão usando isso? Quando eu vim para a AgroGalaxy em 2019, éramos 3 empresas, que eu era o CFO das 3, né? Então eu tinha a responsabilidade pelas 3, que eram a Rural Brasil, a AgroSem, a AgroFerrari e a Grão de Ouro. Então a Aqua tinha feito aquisições independentes nas 3, né? Tinham 3 grupos de sócios minoritários em cada uma delas. Quando começou 2020, né, começou a pandemia, a gente imaginou viu que o mercado de IPOs estava no momento favorável, e a gente começou a sentar com todos os sócios. Eles já tinham essa ligação, né, eles trocavam muita ideia. A ideia de criar o AgroGalaxy como uma plataforma brasileira, né, que cobrisse o Brasil inteiro, já existia, e a gente começou a conversar, porque aí tem a relação de troca, né? Para eu virar teu sócio e falar assim, quanto que vale o seu negócio, quanto vale o meu? E a gente teve muito sucesso e os nossos sócios foram muito maduros para se chegar rapidamente. Em 45 dias, a gente chegou num acordo de como construir a AgroGalaxy. Então, cada acionista desistiu da sua, vamos falar assim, eu tenho 30% dessa empresa, agora eu vou ter 10% da Rural, para construir algo maior. Então, a gente teve sucesso em negociar para que todo mundo fosse acionista de todas, para esse sonho que a gente tem de formar essa empresa grande brasileira. Começamos a fazer o IPO lá no finalzinho de 20. Eu falo que eu nunca virei tanta noite, nem quando fiz a fusão lá com a Sadia eu virei tanta noite. Um time excepcional, eu montei um time muito forte, Carlão, então acho que queria falar também do orgulho que eu tenho no meu time e orgulho das famílias, né? Das nossas famílias, que tiveram a paciência de Jó. A minha esposa pegou meus 5 filhos, os 3 meus e os 2 dela no dia 30, e foi para um hotel que a gente tinha reservado. Eu fiquei aqui fazendo até o dia 31 para poder fazer lá a submissão do protocolo do IPO, e daí depois eu fui encontrar com ela lá morto, né? Detonado. A gente fez o primeiro, tentou sair em março, teve várias turbulências políticas na época, não saímos, tentamos de novo e saímos em julho, né? Então, em julho a gente completou o IPO, um IPO menor do que a gente tinha feito na primeira tentativa. A primeira era mais de 1 bilhão, a segunda a gente acabou captando 350 milhões. Tá? Líquido para a empresa vieram 330 milhões. E eu falo que a gente gastou, acho que muito bem, o dinheiro que os investidores confiaram a gente, né? A gente comprou, a gente já tinha fechado a Boa Vista, né? Tinha trazido a Boa Vista no Mato Grosso do Sul um pouquinho antes, né? Um pouquinho depois do primeiro lançamento e um pouquinho antes do segundo. Fechamos Ferrari Zagato depois, um investimento de 113 milhões. E agora, em janeiro, fechamos a Agrocat, um investimento de 195 milhões. Então, o dinheiro, graças a Deus, não está aplicado no CDI, não está aplicado mais no banco. Agora está no negócio, que a gente consegue rentabilizar muito mais esse dinheiro do que parar no banco, mesmo com esse CDI subindo aí, né? Tivemos mais uma subida de juros, mas a gente tem aplicado muito bem o dinheiro dos investidores. Pois é, nada como negócios, né? Negócio é que movimentam tudo, negócio é que faz as coisas acontecerem. Escuta, daqui para frente, como é que anda o apetite de vocês? Eu fiz uma conta rapidinha aí pelo que você falou, o dinheiro do IPO já foi bem empregado. Agora, como é que está o apetite de vocês?
mais compra, crescimento orgânico? Me conte aí como é que é esse futuro. A gente tem, acho que um 2022, que eu não vejo a gente fazendo 3 aquisições como a gente fez no ano passado, né? O ano passado acho que foi um ano atípico em relação ao M&A, a gente fez mais negócios. A gente continua olhando o mercado, Carlão, então a gente tem um time de M&A que trabalha para mim, né? Então, são 3 pessoas que estão o tempo inteiro falando com o mercado, entendendo quem quer, quem não quer. A gente tem uma posição muito peculiar em relação a fazer os negócios. Peculiar no sentido de que a gente sempre compra a empresa parcialmente. Eu realmente acredito que esse modelo de comprar parcial é a maneira certa de fazer. A gente deixa os sócios com uma participação, por exemplo, na Ferrari Zagato e na Agrocat, com 20% durante mais 2 a 3 anos. Depois, cada um tem a opção de comprar ou de vender para o outro, né? Mas por que eu acho que é importante você ter essa participação parcial, né? E não é para todo mundo, né? Tem gente que fala assim, não, eu quero sair 100%, não é para a gente. Porque esse sócio que fica, ele é o elo da transição entre uma empresa familiar, que não tem nada errado com isso, né? E ao AgroGalaxy, que é uma empresa diferente, que tem outros processos, tem outras regras. E se você fala o seguinte, eu quero que hoje essa empresa familiar vire profissional ou com mais processo imediatamente, é muito dolorido, né? O sócio que fica acaba sendo o nosso porta-voz dos medos, das apreensões das pessoas que vieram nessa aquisição, para trazer para a gente fazer esse ajuste fino, né? A gente fala assim, eu sou eu, de carne e osso, né? Nasci na Moca, curso para o Juventus, a gente é gente, né? Tem cabelo, tem coração também. Então, acho que é muito legal ter essa transição. E a gente fala que esses 20% que a gente paga no futuro, se ele ajudar a crescer, se ele ajudar a valorizar esse ativo, eu pago mais por esses 20%. E eu falo que é ótimo pagar mais pelos 20%, né? Porque se eu paguei mais pelos 20%, é porque eu valorizei os 80% que eu já tinha pago antes. Então, eu acho que é um modelo muito, muito bom para a gente e que a gente não destrói valor, né? Você mantém a nossa empresa, é uma empresa de gente, né? O nosso CTV são o elo nosso na ponta. A gente não quer perder o recurso humano, que realmente é o que a gente está comprando, né? O relacionamento com o mercado a gente não quer perder. Dentro dessa história, são várias aquisições. Eu queria, só para entender um pouquinho, cada sócio acabou ficando com um pedaço do AgroGalaxy como um todo. Então, e o fundo, o Aqua continua, vamos dizer assim, ele é majoritário nessa história toda, nesse desenho. Isso é uma pergunta. E eu queria saber também de vocês como é a história de comprar empresas que eu imagino com culturas diferentes. Como é que é fazer a integração disso tudo? Legal, Carlão. O Aqua hoje tem 53%. Os sócios que venderam, né, os sócios que venderam suas participações naquelas empresas originais também são sócios com mais ou menos 30%. Tem mais ou menos uns 16, 17% que estão na bolsa, né? Que é o nosso free float. Isso daqui vai para caminhar para ser mais de 40% a partir do momento que caia a trava das ações dos sócios. Como é fazer essa integração? A gente está fazendo um projeto em 22 muito legal, que a gente estava fazendo as aquisições, fazendo a IPO. Esse ano a gente também é o ano. Por que eu falo que a gente vai fazer menos aquisições? É um ano de crescimento orgânico e de fazer o que a gente está chamando de novo modelo operacional. Cada um, nas suas empresas, né, tinha o mesmo objetivo, de A para B, vender o insumo, atender o cliente, né? Mas os caminhos eram meio diferentes, né? Um ia reto, o outro ia curvo. Agora a gente vai colocar um novo RP, um novo CRM, para que todo mundo opere da mesma maneira. Então, a gente tem um time, selecionou um time de todas as empresas, e a gente tem agora um time trabalhando para que a gente migre para esse um RP e que isso vai nos ajudar também a ter uma cultura única. As pessoas vão entender o que está sendo falado da mesma maneira. Mas fora, para que isso dê certo, tem um trabalho de convencimento cultural muito grande, né? A Carla, que é da nossa comunicação, assim como o nosso RH,
fazem um trabalho muito grande para que todo mundo comece a respirar AgroGalaxy, pensar como AgroGalaxy e que deixe as marcas regionais ou as suas origens, né? Ninguém precisa esquecer a sua origem, né? Você nunca esquece de onde você veio, né? Mas você tem que deixar essa história um pouco de lado, como uma memória boa, e se preparar para o novo caminho, que é excelente, né? Uma avenida ótima, né? A empresa cresce, os nossos clientes se dão bem, os nossos funcionários se dão bem, os acionistas também. Então, você tem que deixar isso como uma memória boa do passado e se preparar para o futuro, que o futuro é brilhante. Maravilha. Deixa eu falar, nós estamos seguindo aqui por finalmente aqui. Na verdade, nós já estamos nos descontos da nossa prosa aqui. Nossa prosa passa rápido. E eu queria abordar dois temas aqui. Um tema que você comentou, a gente comentou aí sobre o mercado financeiro, né? A gente brinca sobre a Faria Lima e sobre o Leblon. E eu queria saber, especificamente falando do negócio de distribuição. Aliás, eu quero aproveitar aqui e mostrar para vocês a nossa revista Agro Revenda. A Agro Revenda é a plataforma de conteúdo da distribuição aqui no Brasil. Então, tudo que é sobre distribuição a gente aborda aqui nessa revista, e a revista cada vez... Olha o tamanho que está a revista. Então, a revista simboliza bem o crescimento do setor. E aí eu queria que você me falasse um pouco como é que vocês têm explicado, especialmente a questão de gestão de risco. Eu já dei uma pista aqui, você está num negócio que demanda muito capital e que os prazos são completamente diferentes. Imagino que isso também tem impacto, né? O mercado financeiro gosta de resultado trimestral, esses trem tudo. Eu falo assim, quando eu escuto esse negócio de mercado financeiro, rapaz, eu cheguei à seguinte conclusão, viu, o Politi? Eu não perco nem 30 segundos com nada que seja conjuntural, entendeu? Tudo aquilo que é conjuntural nem me interessa, eu gosto de longo prazo. E aí eu queria saber de você como é que tem sido essa sua tarefa aí de convencer os meninos do mercado financeiro aí que o resultado trimestral muitas vezes é uma fotografia passageira. Eu falo que eu aplico a estratégia 3S. Uhum. É sola de sapato e saliva. Ótimo. Tem que falar muito, né, cara? A gente tem alguns gráficos na nossa apresentação que mostram essa sazonalidade, como a gente constrói pedidos, né? A gente está comunicando para o mercado, no primeiro semestre eu estou construindo uma carteira de pedidos para a safra, que é maior do que a safrinha. Então, eu tiro pedidos aqui no primeiro semestre e eu faturo eles no segundo semestre. Então, explicar muito, né? A gente tem feito gráficos que sejam que ajudem as pessoas a entender. A gente também fala muito do que são os últimos 12 meses, né? Eu não posso ver um trimestre separado, eu sempre vejo esse trimestre mais os últimos 3, para ver uma figura de um ano fechado. Como seria aquele ano fechado comparado com um período igual? Então, a gente tem algumas técnicas de apresentação, né? Ir doutrinando, né? O que eu falei, né? Você fala uma vez, você fala 2 vezes, você fala 3 vezes. Acho que ninguém duvida da pujança e do futuro do agro no Brasil. Já não é futuro, né? É o presente, já deixou de ser um potencial e hoje em dia é uma realidade, né? O nosso produtor é tecnificado, está atrás de mais tecnologia. A gente levou, como você viu, é só de sapato mesmo, né? Levamos todo mundo lá para o Super Agro. Em dezembro, a gente tinha levado eles para uma loja nossa e uma sementeira lá em Goiás. Então, é isso, é pegar o carro ou pegar o avião e pegar o carro, né? Porque nunca dá para chegar só de avião para onde a gente vai. E falar muito, né? Falar, conversar, explicar. E acho que a gente tem tido sucesso cada vez mais, junto com os bancos também. Acho que os bancos têm essa função de fazer essa conexão entre os fundos de investimento. Então, tem várias conferências muito boas que a gente tem participado. Participamos uma a semana passada na XP, tem agora no UBS, tem uma outra do BTG. Então, acho que os bancos têm nos auxiliado também a fazer esse match, né? Fazer essa conexão entre esses mundos de investimento e a gente que está na ponta nas indústrias. Maravilha, já que você falou de banco, então eu quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto França, que é o diretor de agronegócio do Bradesco. O Bradesco que é nosso apoiador aqui e que é o maior financiador do
agronegócio brasileiro, o maior financiador privado do Brasil. Ô, Politi, deixa eu te falar. Maravilha, eu acho que você trouxe esclarecimentos super importantes aqui para a gente. Para fechar isso tudo, e você está trabalhando uma barbaridade, você já falou isso aqui, eu quero saber o seguinte, você tem tempo, como é que você está achando tempo aí para os seus 5 filhos? Você acabou de ter uma produção incrível, hein, cara? Eu falo que eu fui para a Bahia agora, né, no final do ano, no começo do ano, em janeiro, levamos eu e minha esposa, levamos 5 lá para um hotel. Aí, quando a gente voltou, no final de semana seguinte, fui viajar só eu e ela para descansar das férias, né, Carlão? Porque as férias foram puxadas, né? A criançada já está um pouco maior, eles são boas crianças, a gente é uma família divertida, nunca está silencioso em casa, é gostoso esse barulho, às vezes passa um pouquinho do limite, mas família é muito bom, né? Qual que é a idade dos 5 aí? Me fala aí, como é que é o arco de idade? Eu tenho os pares, 10, 12, 14, e ela tem 11 e 13. De 10 a 14, todas as idades. Mas está perfeito. Nossa, está excelente. Ó, mande um abraço. Como é que chama a sua esposa? Mariela. Ô, Polícia, brigadão pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanha nosso programa aqui e que está aí acompanhando a gente nas redes sociais, eles adoraram a nossa prosa, viu? Obrigado demais pela sua gentileza em falar conosco aqui, viu? Imagina, obrigado a você pela oportunidade. É um prazer, Carlão. Próximo a gente vai conversar ao vivo, hein? Com certeza vamos. É o seguinte, gente, se você está aqui no nosso canal e até agora ainda não teve coragem de se inscrever aqui, pelo amor de Deus, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, você vai fazer igual a turma da Carla lá. Elas vão espalhar isso aqui para o Brasil inteiro. Vai ou não vai, Politi? Vai, com certeza. E para você que está na audiência das 25 milhões de parabólicas, das 10 milhões de assinantes da NET e dos 150 mil seguidores aí do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês, com certeza, amanhã, de novo, aqui no Fala Carlão. Valeu, gente. Fui!